Querida paz do Senhor, que bom estarmos mais uma vez aqui, participando deste momento de glória e de crescimento espiritual. Eu tenho alegria no meu coração quando eu ouço boas notícias da obra de Deus. E essas coisas assim nos alegram. A gente aprendeu a conviver com isso. E parece que quando a gente ouve que a obra de Deus está dando certo, o coração da gente dilata. Isso é muito bom. Foi-me dado uma incumbência agora de manhã de eu tentar responder para os irmãos. Tentar. É sempre uma tentativa, tá bom? De eu tentar responder para os irmãos qual é o papel do discipulado para aquelas pessoas afastadas ou desigrejados. Eu até achei interessante esse título, afastados e desigrejados. E assumindo esse desafio, eu quero dividir com você um texto da Palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, ou carta, como você queira. Hebreus está mais para carta do que para epístola, né? Mas na carta que foi escrita aos Hebreus, no capítulo de número 10, a partir do versículo de número 19. Olha o barulhinho de folha de Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém. Podeis tomar assento. Obrigado, pastor Cício, mais uma vez, pela recepção e pela coragem de nos franquear o púlpito desta igreja. A ideia que me veio ao coração de pensar dessa relação discipulado, afastado e desigrejado é meio diferente, não diferente, não estou achando a palavra. Vou usar esquisito, porque eu não achei a palavra. Na verdade, quando nós olhamos para essa palavra afastado, é porque a gente tem dificuldade de falar a palavra desviado.
né? Vamos ser sinceros. A gente tem dificuldade de falar a palavra desviado. Aí a gente fala afastado, parado, cansado, desanimado, porque a gente acha muito forte a palavra desviado. Mas, além de afastado, parado, cansado, desanimado, também é certo desviado. Porque só acha forte essa palavra quem desviou. Vamos entender uma coisa. Jesus disse dele mesmo o seguinte: eu sou, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entende? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é um lugar aonde a gente chega. Jesus não é um lugar aonde a gente chega, tipo um ancoradouro, onde você põe a sua âncora, onde você amarra a sua corda. Jesus não é um lugar onde a gente chega. Jesus é um caminho que a gente segue, que leva à verdade e que leva à vida. Logo, o papel... Legal essa. Essa não está anotada. Essas que saem assim é porque não está anotado, vem do trono. Veja só, logo o papel do discipulado é o quê? É exatamente não deixar ninguém parar, cansar, desanimar, desviar. Tem um texto em Provérbios que a gente usa bastante para trabalhos infantis, que a nossa irmã estava falando aqui dos pequenos dela, da igreja que ela cuida, né? A gente usa o texto de Provérbios que diz: ensina o menino, né? Lembra daquele texto? Quem sabe ele? Como que é? No caminho. E a palavra menino ali é o rapaz que já alcançou a maturidade. Não é o menino abaixo de 12, a palavra ali do hebraico. Não é o menino abaixo de 12. É o menino que já alcançou a maturidade. Mas vejam só o papel do discipulado. Ensina no caminho. Discipulado não é uma coisa que a gente aponta. É um caminho que a gente compartilha. Ensina no caminho. Enquanto você caminha, você ensina. Amém? Qual o papel do discipulado com quem parou no caminho? Parar no caminho é parar, estacionar, não vou mais. Fez bico. Parou no caminho. Deixou de crescer em relação à verdade e em relação à vida. É aqueles que o mesmo escritor de Hebreus aqui vai dizer que continua menino. Continua menino. Perdi o meu ligador aqui, achei. Que continua menino. Não cresce. Não progride no caminho. Mas ele está no caminho. Continua no caminho. Você não conhece ninguém, eu sei. Aqui não tem. E você não conhece ninguém. Só na China que tem. Gente que tem 200 anos de igrejado.
mas tem 5 minutos de fé. Nunca andou no caminho. Está em Jesus, entende? Deixa eu dizer uma coisa aqui, desmistificando outra coisa que a gente tem na nossa teologia, que é a ideia de quando a gente fala de um crente carnal. E a gente fala, crente carnal já pensa logo em pecados morais. Sim ou não? Já vem na nossa mente aquela lista grandona de Gálatas 5. E a gente fica olhando, tentando identificar com essa lupa de Gálatas 5 quem é carnal e quem não é. Aquele é carnal. Aquele come demais, é carnal. Glutonaria, obra da carne. Aquele lá e tal. A gente fica procurando o carnal. Porém, se você ler toda a Bíblia, mormente as cartas de Paulo mesmo, ele vai dizer que crente carnal, entenda bem, crente carnal, é aquele homem que não é mais natural, homem natural, number 1 na antropologia paulina, homem natural, nunca teve um encontro com Deus, ou seja, nunca entrou no caminho. Homem carnal, aquele que está no caminho, mas não progride. E o homem espiritual, aquele que vive a novidade do Espírito. Crente carnal é aquele que não progride no caminho. Paulo diz assim, se existem essas coisas entre vós, e vocês continuam com contenda, peleja, discussões, e essas picuinhas entre vocês, não sois porventura carnais? E se você ler o texto, que você conhece de montão, 3, o 4, o 5, o 6, o 7 dessa carta, o 8, você vai identificando qualidades de um crente carnal. Qualidades, fala a língua, profetiza, tem um monte de dons, conhece um monte de coisa, mas é menino espiritual. Paulo diz, vocês são meninos e não deixaram as coisas de meninos e têm que continuar bebendo leite. Aqui em Hebreus, ele trata desse mesmo tipo de gente. O discipulado vai agir no caminho, entendendo que para a criança não se dá feijoada. Sim ou não? Pega um bebezinho, passa o dedo no feijão da feijoada assim, bem grosso. Chega, deu uma água na boca agora. Os irmãos em consagração aí, eu provocando a ira. Passa o dedo assim e passa no biquinho dele. Ele vai dar uma lambida que vem aqui embaixo. Aí você diz assim, nossa, ele gostou. Põe uma cumbuca, bacon, orelha, pé, jabá, aquela coisa toda e dê para a criança. E se prepare treinando o 202, junto ao trono de Deus preparado, porque tu vai matar. Se não morrer, alguém vai te dar o conselho, louco, o que tu fez? Tu deu feijoada, tu tem que dar mingau. Aí tu vai dando mingauzinho. 7 anos, mingauzinho. 15 anos, mingauzinho. Não chega a 20. Matasse. Porque ele cresceu, se desenvolveu e aquilo ali não o sustenta mais. Entendeu? Veja só, a gente é pai. A gente é pai. E nós e as mães ficam naquela competição. Vocês não, só lá em casa.
Eu e a filha da minha sogra ficava, vamos ver o que ele vai falar primeiro, se é papai ou se é mamãe. Ela não sabe, mas eu ficava induzindo as crianças. Quando ela saía, eu ficava lá treinando eles. Papa. Papa. Tentando adestrá-los a falar primeiro papai, porque aquilo para mim seria a glória. Para contrariar, eles falam sempre mama. É claro que a gente sabe, as pedagogas aqui sabem, os psicólogos aqui sabem, que ele não está falando nem papai nem mamãe. Ele está falando mesmo mamá e papá. Ele está falando mamá e papá, porque ele está lutando pela vida e o sustento. A gente é que se aborda, ai, falou papai. E grava e tudo, quem leva para mostrar para os amigos, veja, vem aí, vem. Aí alguém que olhou e já viu o Piaget, olha assim e diz, está pedindo comida, cara. Mas essas coisas de desconstruir os nossos ilusórios é tão chato, né? Aí você vai dizer assim, pode falar o que quiser, mas o meu falou papai. Mas vejam só, é muito lindo quando ele fala mamãe. A gente filma aquilo, manda para a avó que está lá no outro lado, mãe, veja o que ele falou. Detalhe, foi sem som, mas a mãe do outro lado já intui. Ele falou, mamãe. E a gente olha aquilo e faz uma festa. 3 anos de idade. A gente diz, fala filhinho, alguma coisa. Papá. Mamá. Aí você diz, não é bonitinho? 5 anos de idade. Você diz, fala para ele, fala filhinho, para o tio Silvio, fala alguma coisa. E ele olha e diz assim, papá, mamá. Silvio vai dar risada e vai depois olhar assim e dizer, não está legal. 15 anos de idade, pelinhos nascendo aqui, e dando aqueles, já engrossou um pouquinho a voz, fala filhinho alguma coisa para o tio. Papá, mamá. Você entende que quando é criança é bonitinho, quando vai crescendo é doença. No popular, é retardo. Detalhe, como que a criança aprende a falar? Ouvindo. A criança aprende a falar ouvindo. A linguagem, ela é... Aí eu vou ter que dividir, né? Defender classe. Mas a linguagem é construção. Ela aprende a falar ouvindo. Inato o que ela tem é só a capacidade de poder falar. Isso é inato. Agora ela vai desenvolver a fala ouvindo. Como que o menino aprende no caminho a falar? Ouvindo. Como que vem a fé, discipulador? A fé vem pelo ouvir. Ele vai falar aquilo que ele ouve. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Se ele tiver 15 anos andando no caminho com você, não, Joel, mas o nosso discipulado é só
13 lições. Isso é metodologia, discipulado é vida. Se ele tiver 15 anos no caminho com você, falando papá e mamá, ele está doente. Ou ele não ouviu de você alguma coisa para reproduzir. Ai. Eu sei que quando vocês ficam me olhando assim, vocês estão falando lá no coração. É mais legal quando ele está fazendo a gente rir. Quando ele faz a gente rir é mais legal. Agora quando ele fica falando essas coisas aí, beliscando. Mas é bem essas mesmo, não tem. Ri com o beliscão. Disfarça que está doendo e dá risada. Porque funciona assim. Estamos no caminho, e é no caminho que a gente vai ensinando. Porque para ou sai do caminho, quem sai do caminho desviou. Continua andando, mas está indo para outra direção. Cansa. Tem uma série de coisas aqui. Às vezes, dentro do caminho, o único que sai aqui é o que desviou. Aqui dentro, o único que não está mais no caminho é aquele que retorna. Esse a Bíblia diz que para ele é difícil. A Bíblia chama esse de apóstata. Mas não vou mexer com isso. O detalhe é que, para esse, tem essa coisa do discipulado estar fazendo trabalho no caminho. Eu costumo dizer que eu conheço 3 deuses. E nem é a Trindade, é 3 deuses mesmo. Como eu disse da outra vez, eu nasci, meu pai já era pastor. E pastor na igreja de São Paulo, que lá não tem pastor integrado, lá todo pastor é voluntário. A gente cresceu com esse cognome, filho do pastor. E o primeiro Deus que eu conheci era o Deus do meu pai. O Deus do meu pai era bem ruim, sabe, gente? Deus de filho de pastor. Meu Deus. É ruim. Tinha umas coisas que eu morria de medo dele, do Deus. Que às vezes ele usava o meu pai, usava mais a minha mãe. para cobrar algumas coisas que eu não cumpri para ele, e eu tinha medo do Deus do meu pai. Fui crescendo um pouquinho e nos ajeitando, eu conheci o Deus da igreja. Que ele era um pouco diferente do Deus do meu pai, mas não era muito, não. Também ele era bem ruinzinho, assim, às vezes. Ele, meu Deus. Eu não vou mexer com isso. E o último, e esse eu tenho aprendido todo dia a adorá-lo, é o Deus da Bíblia. Um dia eu aprendi que ele se revela aqui. Joel é diferente do Deus do seu pai bastante. O Deus do meu pai defendia muitas causas do meu pai, sabia, Joel? Você não pode fazer assim, porque você é meu filho, e o que você... Nem vou reproduzir tanto aqui, mas... E tinha aquela cobrança, mas Joel, você é o filho do pastor. O Deus do meu pai me ensinou que não era muito bom ser pastor. Se fosse para eu escolher, eu não escolhia esse negócio. Ia ser outra coisa.
Tanto é que fui ser outra coisa. Fui ser outra coisa. Sou metalúrgico. Trabalhei num monte de empresa como inspetor de qualidade e fui ser metalúrgico. Meus irmãos, com exceção do Gesiel, que também é torneiro mecânico, mas depois já saiu logo e foi fazer internato. Mas os outros tudo foram ser profissionais. Porque a gente tinha um pouco de medo de ser pastor. E quando ele falou para mim que eu seria, sério mesmo que eu dei uma risadinha e digo assim, quero não. Ele que eu digo, o Deus da Bíblia. Quero não. E ele cochichou bem gostoso no pé do meu ouvido. Não foi você que escolheu a mim? Não é uma coisa que você quer? E não venha com as suas desculpas, tipo, não sei falar, porque eu já tenho até Arão para te ser boca. Não diz que é criança, porque você não era nada, nem formado, e eu já te conhecia. Amém. Amém. O Deus da Bíblia foi me ensinando uma série de coisas. E me mostrou que o Deus da igreja, o Deus do meu pai, e eu não critico meu pai quando eu digo essas coisas. O que eu quero dizer é que era aquilo que ele sabia. Era daquele jeito que ele tinha sido formado. Hoje, quando a gente conversa, ele ri de um monte de coisa que ele nos fez fazer. Hoje ele tem 83 anos. Está jubilado há 3. Sabe como é interessante? É que a gente vai vendo que no caminho a gente vai sendo formado. E até hoje a gente está aprendendo, sendo discípulo. É uma vida, gente. É uma vida. Jesus não é um lugar onde a gente chega. Jesus é um caminho que a gente segue. É uma vida. Na nossa frente tem uma série de homens. Eu poderia falar de muitos nomes aqui. Pessoas que eu comecei orando iguais a ele. Pessoas que quando eu comecei a dar os meus primeiros testemunhos, eu imitava a maneira como ele falava no púlpito. Tive um pastor Paulo Lucas Sacramento, na cidade de Osasco, um grande pregador. Pastor Paulo Lucas, quando assumiu Osasco, ele, ex-militar, um homem alto, ele prega sempre dos Gideões, é um homem alto, e ele entrava pela porta da frente da igreja, carregando uma pasta, e ele andava meio de lado assim, até lá na frente. Chegava, colocava a pasta dele do lado da cadeira, e ele tinha um jeito especial de orar. Ele orava com o tronco ereto, encostado com as duas mãos assim, e ele tirasse 3 horas de oração, ele não se curvava nunca, ele orava assim o tempo todo. E quando o pastor Paulo Lucas estava pregando, ele naquela eloquência, e ele ia, e quando chegava num determinado momento, ele parava, virava do lado e fazia assim, aleluia. Detalhe, não demorou, lá estava a gente, todo mundo de pasta. Só que o pastor Paulo Lucas tinha um monte de
documento, tinha coisa para carregar dentro daquela pasta. A pasta dele tinha coisa. A nossa era só a Bíblia, e ficava lá dentro. Mas a gente levava com coragem. E entrava como na igreja? Assim. A maioria de nós pegou um problema sério no ciático, de orar reto assim. Mas a gente orava. Olhava para o do lado para ver se ele estava fazendo a mesma coisa. Ia. Mas a gente não queria encostar, jogar o peso no cotovelo. Não. Nosso pastor suporta. E orava. Aleluia. E quando a gente ia dar uma palavra, ele tinha eloquência, tinha conteúdo, tinha tudo. E a gente ia lá e misturava e fazia o Sansão matar o Golias, era a briga mesmo de UFC, só de gigante, aquela coisa e tal, e daqui a pouco virava do lado e fazia, aleluia. De certo que ele olhava atrás de nós e dizia, esse aleluia é meu. Mas ele andava com a gente. Joel, hoje eu vou pregar em congregação fulana de tal. Eu quero que você venha com a gente. Aquilo era tudo. Era 2 horas que ele ia. Meio-dia a gente já tinha tomado banho, já estava trocadinho, já estava pronto, esperando ele. Quando ele chegava, a gente entrava com a pasta. E entrava do lado do pastor, olhando o jeito que ele andava, lá ia nós. E ele chegava para alguém que estava ali e falava, deixa o Joel dar uma saudação. Ele tinha um detalhe, que meu pai usa até hoje, ele dizia para nós com aquela voz grave dele, ó Joel, uma saudação é só um beijinho na flor, hein? Você não pode pendurar no galho da roseira. É só um beijinho na flor. E a gente ia lá, dava aquele beijinho na flor, mas tinha que no meio do beijinho, um aleluia. E a gente andando com ele. Depois ele pregava, a gente ficava olhando aquilo. Até que um dia ele soltou a nossa mão. Aleluia. Ele soltou a nossa mão. Eu posso garantir que no começo deu um pouco de medo, de não ter uma mão nos sustentando, mas já tinha uns olhos nos olhando. Do tipo, meu menino já sabe andar, mas ainda tem os passos trôpegos. Eu vou acompanhando aqui. Agora ele já está mais firminho, eu já posso deixar ele no mercado sozinho. E agora ele não dizia assim, Joel, eu vou pregar e você vai comigo. Ele dizia, Joel, eu vou pregar, é para eu pregar em tal lugar e eu não posso ir, você vai por mim. Se eu chegava em casa 10 horas da noite, quando era lá pelas 11 e pouco, ele ligava e perguntava com aquela voz grave, como foi lá? Aleluia. Não para no caminho quem está sendo discipulado no caminho. Como que o discipulado pode ajudar quem está parado? Não parando de falar, não parando de ensinar. Tem gente te olhando, tem gente que vai repetir o que você está falando. Tem gente que vai orar com a posição que você está orando, ou não orar porque você não está orando. Ou não aprender a falar porque você está calado. Mas esse é um caso.
eu preciso falar do outro caso, que esse me deixou mais cheio. Cheio, que eu quero dizer, não foi cheio do Espírito, não. Foi cheio. Porque quando eu pego a palavra desigrejado, ou sem igreja, a pergunta que me veio ao coração é possível um cristão sem igreja? Onde nasce isso no Brasil? Nasce, a gente sabe, não sabe direito onde, mas quando a gente sabe? No censo de 2010, tem um espanto no Brasil. E vira notícia. Porque eles veem que os católicos romanos estão em queda livre. E que há uma ascendência muito grande dos evangélicos. Por culpa de uma série de novas igrejas, chamadas comunidades, por força de uma nova teologia, chamada neopentecostal, por uma série de coisas que estão arroladas aí, que não entra na nossa discussão, mas que descaracterizou o Evangelho. Mas o que chamou a atenção do censo não foi só o crescimento vertiginoso dos evangélicos, foi o que apareceu no meio dessa pesquisa. Isso é documento, foi o censo de 2010, do IBGE. Foi o que apareceu no meio dessa pesquisa, que foi evangélicos que não tinham igreja. Seu nome? Fulano de SILVA, tal. Na idade tal e tal. Religião? Evangélico. Evangélico é? Qual a igreja que você pertence? Não tenho nenhuma igreja. Aí, sem igreja. Quando eles olharam o resultado, eles ficaram assustados, porque era um dado novo para o IBGE. Aí, viu-se a sociologia da religião, tomou aquele susto e diz: uau, apareceu gente nova. Apareceu os evangélicos sem igreja. E aí falaram, tem alguma coisa acontecendo que é interessante. E a minha pergunta é possível? Aí eu tento responder assim, do ponto de vista nominal, é possível. Nominal é possível. Mas se igreja é ser e pertencer, teologicamente não é possível. Consegui me fazer entender? Claro que conseguiu, vocês são muito espertos. Se igreja é ser, uma coisa que eu sou, igreja é algo que eu sou, e pertencer, igreja é um lugar onde eu estou inserido, então não é possível ser cristão nominal ou desigrejado. Uma grande coisa que a gente tem que aprender, irmãos, e você, se é novo convertido, ou se você já é bastante convertido, já está no caminho há bastante tempo, mas ainda não comeu desse pedaço da feijoada, que às vezes é aquele molhinho de pimenta, eu vou te servir agora. Tem uma coisa que no caminho você aprende, é que igreja não é um lugar onde você vai, é algo que você se torna. Aliás, se essa ficha não cair, você continua sendo papá e mamá.
Igreja não é um lugar onde você vai. Essa também tem que anotar, porque essa também vira frase de Facebook, esse negócio. Igreja não é um lugar onde você vai. Igreja é algo que você se torna. Isso é muito interessante. Sabe por quê? Porque quando a gente chega, agora quando eu mudei lá para Palmas, e eu queria saber onde era uma determinada igreja, perguntei para uma pessoa, sabe onde fica a igreja Assembleia de Deus? Aqui e tal assim. Ah, fulana, é a igreja da dona fulana de tal. Eu nem sei quem é a dona fulana de tal, Maria não sei o quê. Eu nem sei quem é a dona fulana de tal, mas para a dona daquele comércio, aquela igreja é a dela. E sabe o que funciona? Para a dona daquele comércio, aquela igreja tem a cara da irmã Maria fulana de tal. Quando eu digo que Quando eu digo que igreja é algo que você se torna, é porque para eles a igreja tem a sua cara. Desculpe a palavra cara aqui, mas é bem a cara mesmo. Tipo assim, eles vão olhar e dizer assim, ó, eu quero ser crente igual a dona Maria fulana de tal. Ou não. Ou eles vão dizer assim, se é para ser crente igual a dona Maria fulana de tal. Porque quando a gente percebe que a gente é igreja, que é algo que a gente se torna, tem dois tipos da gente ser visto na rua ou em qualquer outro lugar, no caminho. Que é assim, é a mesma coisa, só muda a entonação. É assim, aquele é crente. Está passando lá o da Silva, eles dizem assim, aquele é crente. Ou então muda a entonação. Está passando lá o da Silva, eles dizem assim, aquele é crente? A mesma coisa, né? Não, não é a mesma coisa, muda a entonação. E quando muda a entonação, muda tudo. Aquele é crente, ou seja, pode andar no caminho com ele. Aquele é crente, ou seja, não vai atrás dele. Onde entra o discipulado nisso? É fazer primeiro entender que igreja é algo que você se torna. Inclusive, nas nossas revistas de discipulado, tem uma das lições que é isso. Quando vai falar da natureza da igreja, do corpo. E fala, deixa bem claro isso, claro que com outras palavras, mas que igreja é algo que você se torna. Quer falar em termos práticos? Vamos falar em termos práticos. Esse meu amigo aí, ele anda muito rápido, ele não é a meu favor. Vamos falar em termos práticos. Como, Joel? Assim, Jesus disse assim, vocês são a luz do mundo. Né? Vocês são a luz do mundo. Aí ele diz assim, ó, mas só que é o seguinte, vocês são a luz, vocês não são iluminados. E tem gente que pôs na cabeça que ele é o iluminado, né? Vocês são a luz. Agora eu quero que vocês entendam mais uma coisa. Não se acende uma luz para pôr embaixo do alqueire. Embaixo da cama, embaixo da mesa. Isso não tem lógica. Ele disse, o lugar da luz é no velador. Suponhamos que tivesse todas essas luminárias aqui, mas ela estivesse embaixo de cada uma dessas cadeiras. Você ia olhar e falar assim, engenharia de louco esse negócio. Coisa de gente fora da casinha. Porque lugar da luz é no velador.
Porque ali, estando no velador, ela alumia quem está no seu entorno. Sim ou não? Agora veja esse primeiro princípio, que é o princípio do velador. Onde é que o discipulado acontece? Onde é que a igreja está? Onde você está, nego? Onde você está? Eu não sei se o seu velador é multifacetado. Você, em casa, está no velador de pai, de marido. Entendeu? Você tem que dar luz ali nesse sentido. Você está lá na empresa, você está lá na faculdade. Existem contextos. Existem contextos. A luz não fica anunciando. Ei, ó eu aqui, luz, ó. A luz não fica anunciando. A luz é percebida. Essa também é boa. A luz é percebida. Morei em Navegantes e era muito interessante naqueles dias de neblina, aquele marzão fechado, aquela coisa tensa. E você olhava pelo lado de Itajaí assim, ali entre as duas entradas de Itajaí e de Navegantes, você olhava e via aquele farol. Aquilo jogava uma luz lá dentro do oceano assim. E você, sem ver nada, ouvia aquele barulho forte. Bom. Era alguém de lá dizendo: não consigo ver nada além daquela luz. Ela está sendo para mim, amém, o único ponto de referência de que eu não vou bater na pedra. O único ponto de referência de que eu não vou rasgar meu casco. A única certeza de que eu não vou perder a carga. A única segurança que eu tenho para a minha vida é aquela luz que está me apontando o caminho. É o teu velador, nego. Tem gente olhando para você e está indo atrás de você. Uau! Não é debaixo da cama. Não dá para entender luz que resolveu viver da sua própria luminosidade. Eu não vou mexer com isso, não posso. Não posso, eu já tive a chance de vir aqui 2 vezes, eu não vou estragar tudo. Mas eu vou falar só essa. Não dá para entender luz que se alimenta da própria luz. Luz que se alimenta da própria luz. Que vive para si mesmo. Que represa. Que vai morrer com a sua própria agonia. Porque isso é poço. Poço é um buraco cavado que dá água, mas se você não ir lá tirar de vez em quando, aquilo cria lodo, cria bicho, cria um monte de coisa em cima e ninguém desidenta a sua sede ali mais. Você não é chamado para ser poço, você é chamado para ser fonte. É água que jorra, que vai jorrando e que se alimenta retroativamente. Alguém vem, mata a sede e vai embora e sabe onde tem água, e quando precisa dizer para alguém, diz: vai na fonte, vai na fonte. E ainda diz mais: toda hora que você chega,
tem água fresquinha. Não guarde mais essa luz. Resplandeça, pois, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Não deu. Parei. Mas se tem o princípio do velador, que é o lugar onde você precisa ser percebido, isso é testemunho e influência. Testemunho e influência. Do tipo assim, pergunta para o fulano ali, para Fonseca. Pergunta para o Fonseca. Por quê? Não sei, a gente olha para ele e vê um negócio diferente nele. Porque não está andando aqui, chefe, a gente não anda, esse negócio aqui não... fala com o Fonseca ali. Mas por quê? Ele sabe isso aqui? Não sei, a gente vê um negócio diferente nele. Fala com ele ali. Fonseca, vem cá. Não, a gente achou que você podia ver isso aqui. Eu? Tem uns que parecem que são usados por alguma coisa na hora e ainda diz assim, Fonseca, dá uma luz aí pra gente. Dá uma luz aí pra gente. Aí você se põe no velador e diz assim, glórias a Ele, para que vejam as vossas boas obras. Grande ideia de ser luz é que quem ganha o aplauso é o vosso Pai que está no céu. A única coisa que Ele vê é as suas boas obras. Uau, essa é boa também. Aleluia. Esse é um princípio muito legal de a gente poder ficar pensando aqui, mas eu vou fechar com outra aqui depois. Eu queria falar depois na outra fala sobre o poder pentecostal, mas eu vou mexer um pouquinho mais com esse negócio aqui. Eu paro já. O segundo princípio é quando ele, além de dizer que são luz, ele diz assim, vocês são o sal. O sal. Mas se ele dissesse só, vocês são o sal, ficava sem graça. Ele olhou para o lugar onde você está. Ele olhou para o lugar onde você acontece, onde você se move e existe. Ele olhou para o lugar onde você está instalado. Ele não jogou em cima de você uma carga escatológica escapista, do tipo, fica aí que já já eu te levo para a glória. Fica aí e se segura e se aguenta. Não, ele disse assim, vocês são o sal da terra. Da terra. E tem uma coisa que é interessante, e eu não vou ficar falando de sal aqui para um monte de gente que entende tudo de sal. A única coisa que dá de falar do sal é que sem sal fica sem graça. É bem isso. Você já viu quando a gente quer falar de uma pessoa que a gente não achou legal, a gente diz, meu, que cara sem sal. Cara insonso. Sem sal fica sem graça. A gente se arroga, baseado em 2010, do grande crescimento de que os evangélicos tiveram nessa terra. Mas a gente fica olhando para tudo que acontece nessa terra e diz assim, está sem sal. Uma igreja grande que não é nem percebida. Sabe aquele molecão grandão,
fortão, mas que não sabendo a força que tem, o poder da direita, de ninguém, é essa igreja. Me desculpem a franqueza, mas é essa igreja que devia ser a primeira a ser consultada, não na hora que precisassem dos nossos votos e títulos de eleitores, mas a primeira a ser consultada quando quisessem saber a decisão a tomar, o caminho a seguir, o lugar a chegar. Uau! Como nós estamos sofrendo, Joel. Nunca se pegou tanto no pé da igreja, nunca se pisou tanto, nunca o braço deles foi tão forte, nunca a língua deles foi tão ferina, nunca foi, sabe por quê? Porque Jesus disse que se o sal perder o sabor, não serve mais para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. A nossa necessidade é de avivamento, de voltar a ser igreja viva. Sal no saleiro é sal no saleiro. Sabe? Sal no saleiro, até para ele continuar sendo usado, você vai nesses restaurantes aí, você vê que eles colocam uns grãozinhos de arroz lá no meio, coisinhas que é para tirar a umidade, que é para não fechar os orifícios ali, e o sal continuar saindo. Sal no saleiro, até para continuar sendo usado, precisa de mistura. Uau! Por isso que a gente está vivendo de entretenimento. Agora sua mão. Precisa de mistura. Porque senão não continua saindo do saleiro. Sal no saleiro não influi nem contribui, só prejudica. Bem isso. Agora veja só. Eu morei em Manaus. E quando eles iam plantar aquelas palmeiras lá, plantava aquele monte de palmeira, tinha. E aí o caboclo lá chegava com aquele punhadão de sal e jogava em volta do pé da palmeira assim. Ficava olhando aquilo lá e eu falava, isso é simpatia. Ô, mano, isso aí é simpatia? Isso aí, para que isso aí? A gente que não entende já acha logo que é macumba, já sai fora, em nome de Jesus. Já vai amarrando, desamarrando, soltando. Para que isso aí? Não, paulista, tipo assim, seu ignorante. Não, paulista, isso aqui ajuda a crescer e quando isso aqui der coco, você vai ver o tanto de água que dá nesse coco. Esse sal aqui, paulista, dá uma saúde para esses cocos que você não sabe. Ah, é verdade isso? É verdade. Tu já pensou nisso? Que tem gente sendo plantada e que se você chegar no pé dela, o dia que ela estiver dando fruto,
vai ser numa saúde que alguém vai dizer assim: de onde isso aí tirou adubo? Você já se viu sendo reproduzido na vida de alguém? Sabe, a gente que é pastor, tem uma coisa esquisita na vida da gente. É aquilo assim, você não passa na rua e vê alguém olhar assim e falar assim: ô, doutor fulano, peraí, deixa eu ir aí dar um abraço no senhor. Sei lá, pedreiro, peraí que eu estou indo aí te dar um abraço. Seu engenheiro, você não vê. Se você vê, é meio assim. Agora, a gente que é pastor, a gente está andando às vezes e do outro lado da rua a gente ouve assim: pastor! Aí você olha assim, ai, né, porque gritou, você, oi. Aí ele atravessa, quase sendo atropelado, atravessa, vem, te abraça. Pastor, lembra de mim? Às vezes a gente lembra, às vezes a gente não lembra. Na maioria das vezes a gente não lembra, porque, cabeça. Aí diz assim: meu Deus, pastor, aquele dia que o senhor falou aquilo, mudou tudo na minha vida. Mudou tudo na minha vida. Pastor, parecia que o senhor estava lá em casa. Não vou perguntar quem já ouviu isso. Parecia que o senhor estava lá em casa. Agora eu cheguei lá, um dia desse, recebi um zap bem assim, e a pessoa disse: pastor, estou indo embora e tal, e só estou avisando para o senhor, porque o senhor é o pastor da igreja, e então, mas não dá mais. Aí eu olhei para minha esposa, era a hora do almoço, domingo. Aí eu falei: guarda aí as coisas, vamos lá. Aí ela guardou as coisas no micro-ondas ali e tal, falou para as crianças: já a gente vem. E fomos lá na casa. Chegamos lá, cumprimentei ele, cumprimentei ela e tal, minha esposa, cumprimentamos, sentamos no sofá e começamos a conversar. E aí, rapaz, o que está pegando? Pastor, e tal. E falou. Aí depois que ele falou bastante, eu disse: fala, menina, alguma coisa? Aí ela falou. Aí depois eu olhei para ela e disse assim: você ama ele? Meu Deus, pastor, como eu amo ele. E você? Tu ama ela? Meu Deus, pastor, como eu amo essa menina. E não sei o quê. Então vamos ficar em pé, vamos orar e tal. Orei, uma fome. Orei e tal, agradecemos a Deus. Entrei no carro e fui embora. Aí cheguei em casa às 5 horas da tarde. Para você ver. Mas tudo que nós falamos foi isso. Você ama? Ama. E você ama? Ama. Conversamos ali, oramos, fomos embora. Quando nós chegamos em casa, deu um tempinho, o zap: meu Deus, pastor, nunca ninguém ouviu e falou tanto com a gente igual o senhor falou agora. Eu disse para minha esposa: eu falei o que eu falei lá? Aí agora, irmãos, parece aquelas crianças dependentes. Ela abraça a minha esposa e fica abraçada com a minha esposa assim. E a minha esposa fica assim. Vai sair do abraço dela e tudo que ela fala é assim: meu Deus, como vocês são especial, né? Eu não sei o que ela quer dizer com isso, porque especial, né? Meu Deus, como vocês são especial, né? Tu sabe, as irmãs que faz o arroz aí, a coisa pior que tem é quando você vai comer o arroz, né? Que você fica separando os grãozinhos de arroz do sal. Ou não dá para fazer isso?
Não dá. Ele se perde. Ele não é visto, só é sentido. Tu entende o que é isso? A influência que tem de alguém falar, um dia você passou pela minha vida. E você dizer, mas eu não disse nada, eu só te dei um abraço. Ah, teve essa, né? Vem cá, me dá um abraço. Me dá um abraço. Eu abracei ele, minha esposa abraçou ela, e nós ficamos, eles choraram. E aí, nós os quatro nos abraçamos, foi a hora que nós oramos, e nos abraçamos ali, e ficamos, sabe? Não precisou eu dizer, Efésios capítulo 5, querido, olha o que Pedro diz. Sabe por quê? Porque tem horas que essa palavra tem que estar tão entranhada aqui, tão viva aqui, que é ela fluindo de você que vai produzir vida, é sal. A Bíblia diz assim, ó, seja a vossa palavra temperada com sal. Eu vou parar, eu falei que eu ia parar. Já a gente volta. Deus abençoe. Deus abençoe. Não, mas eu posso fazer uma oração, pastor? Eu quero que você curve a sua cabeça. Por que eu quero isso? Porque eu entendo que a gente tem perdido muita gente pelo caminho, mas porque a gente às vezes pensou, ele já sabe andar sozinho. E sabe, relacionamento, gente, é uma coisa que às vezes é chato demais. Não sei se você já ajudou alguém, e quando passa tanto tempo, você diz, agora fulano já pode andar sozinho. Que você vê, ele caiu, não tinha aprendido a andar. Aí o chato é quando ele cai a terceira vez, tu diz assim, eu não vou mais ajudar. Mas essa manhã eu quero te dizer assim, volta só mais essa vez. Volta só mais essa vez. Eu sei que você vai perder da progressão no caminho. Eu sei que talvez você tenha que voltar alguns metros do tanto que você já andou. Eu sei que você vai repetir um trajeto que você já fez, mas talvez esteja te faltando essa lição de ajudar pela quinta vez, entende? Volta só mais essa vez. Está caído? Está caído, Joel. Eu deixei ele em pezinho, eu achei que ele estava vindo atrás de mim. Foi esse o erro. Pusesse na frente e fosse atrás amparando, de repente ele não estava firme ainda para se equilibrar. Estende a mão, só mais essa vez. Só mais essa vez. Ó, Joel, vou estender. Vai precisar fazer força um pouquinho. É um corpo pesado. E o pior é que tem as raladuras e as marcas dessa última queda. Mas levanta só mais essa vez. Não olhe as raladuras agora. Não olhe as marcas agora, porque vai dar vontade de vir aquela frase forte. Bem que eu te falei. Não olhe agora para as feridas. Olha no olho. Olha no olho agora e vê a lágrima da dor. Vê o rosto de desespero. E dominado por esse olhar, abraça só mais essa vez. Abraça só mais essa vez. Brigue mandou obrigar-se. Convida para andar. Se ele te olhar e num silêncio mudo disser, estou ferido, não está dando, põe no colo,
Só mais essa vez. Só mais essa vez. Mas é pesado, Joel. É um corpo pesado, Joel. Olha para o lado. Tem mais alguém no caminho? Tem mais gente no mesmo trajeto? Pede ajuda também. Só mais essa vez. Uns aos outros, entendeu? Uns aos outros. Vai pegando na mão, vai se ajudando. Daqui a pouco alguém solta um gracejo. Daqui a pouco alguém ri da situação. Daqui a pouco o ferido está rindo também. E vocês estão caminhando, esquecendo da queda. O caminho está sendo progredido. Jesus é um caminho que se segue. Não um lugar onde a gente chega. Iremos em direção à verdade e à vida. Andando neste caminho. Senhor, obrigado. Amém, 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 amém. Arebagadoia manasui, nagamandagaia soro prandaia bachuriba. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado pela tua graça, Senhor, que é derramada sobre a tua igreja, Senhor. Batiza-nos nessa manhã num batismo de amor, Senhor. Batiza-nos nessa manhã num batismo de amor, Senhor. Para ajudar os que pararam, que cansaram, que se desviaram, que se abusaram no caminho, Senhor. Batiza-nos nesta manhã num batismo de amor, Senhor. Manda o teu Espírito neste lugar com poder de quebrantamento. Tira-nos das nossas certezas, tira das nossas razões, dos nossos pontos de vista. Inunda-nos nisso, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glórias ao Senhor. Que isso seja vivido, sentido, partilhado. E que nisso o teu nome seja glorificado. No nome de Jesus oramos. Amém e amém.